Vinheta de abertura. Várias pessoas na biblioteca, escritório com algumas pessoas trabalhando em computadores, mulher escrevendo no mural, homem com equipamentos de segurança mexendo no tablet, uma pessoa desenha no projeto. Letras nas tonalidades verde, vermelho, amarelo, azul formam a sigla ETEPAC. Fundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em design de interiores. Desenho técnico. Competência 5. Executar as técnicas de representação gráfica voltada para projetos interiores. Parede em tom de madeira do lado direito e do lado esquerdo. Na parte superior, do lado direito, logo ETE, Governo do Estado de Pernambuco. Abaixo, janela de Libras. Os slides serão projetados do lado direito da professora. Olá, estudante! Eu sou a professora Gabriele Machado, do curso de Design de Interiores. Hoje estamos iniciando a nossa 5ª videoaula da disciplina de Desenho Técnico. O tema da aula de hoje será Projeções Cônicas, que é a temática que rege a competência 5 desta disciplina. Então, os principais tópicos que vamos abordar na aula de hoje são a história atribuída à criação das projeções cônicas, a caracterização das projeções cônicas e a aplicação da perspectiva cônica no design de interiores. Então, para iniciar a nossa aula, nós vamos novamente fazer aquela caracterização das projeções, dos tipos de projeção. Então, nós temos a projeção do tipo cônica. Primeiro, slides. Uma pessoa visualizando uma projeção cônica. E a projeção do tipo cilíndrica. Vocês lembram que nas aulas anteriores nós vimos vários tipos de projeções cilíndricas. Hoje nós vamos ver a projeção do tipo cônica. E o que é que caracteriza uma projeção do tipo cônica? A gente tem as projetantes incidindo para o centro de projeção, que pode ser comparado, por exemplo, ao vértice de um cone. Então, o que vai definir a projeção cônica é justamente essa semelhança com as propriedades de um cone. Então, se vocês observarem na imagem, a gente tem nessa primeira imagem um exemplo de como ocorre a projeção cônica de uma esfera, certo? Então, percebam que o olho do observador é o centro de projeção, as projetantes partem desse centro de projeção, incidem no objeto e depois elas incidem sobre o plano de projeção e aí a gente vai ter o resultado dessa projeção. Então, percebam que essas projetantes, quando tocam o objeto, elas têm esse formato, né, como o próprio formato do cone. E no cone a gente tem também as geratrizes que vão formar aquela superfície do cone. Então, essa semelhança entre como essas projetantes incidem sobre o objeto e sobre o plano de projeção com as propriedades do cone é que justificam a nomenclatura desse tipo de projeção, certo? Que é a projeção cônica. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é entender um pouco dessas propriedades da projeção cônica e também a sua importância para o design de interiores. Então, estudante, observe essa imagem. Você já percebeu, ao andar em algum automóvel, que, segundo slides, a avenida com a ideia central do lado direito, prédios, do lado esquerdo, prédios. Nas estradas, as laterais dessa estrada parecem que estão se encontrando quando você olha para frente. Nessa imagem que você está observando, temos a Avenida Paulista. Então, percebam que as linhas que estão projetadas no chão dessa estrada parecem que estão se encontrando em um único ponto ali que está no horizonte. Isso é o modo como nós enxergamos os objetos que estão ao nosso redor.
essa projeção do tipo cônica é a projeção que mais se aproxima ao olhar humano. Então, ela tem uma relevância muito grande no campo do projeto de modo geral, de projetos de modo geral. Então, principalmente na área de arquitetura e design de interiores, esse tipo de projeção ele tem essa relevância por transmitir ao espectador essa sensação de realidade. Então, como vocês podem observar, quando a gente se centra no meio de uma avenida ou estrada, a gente vai perceber as laterais, né, dessa estrada se encontrando num ponto no horizonte. Isso é uma característica da projeção cônica. Então, elas vão se encontrar lá no centro de projeção que a gente estava mostrando na imagem anterior, certo? E o centro de projeção é o ponto de fuga e também pode ser considerado o olho do observador, certo? Então, as projetantes no sistema cônico, elas vão incidir para o ponto de fuga. Vamos observar uma segunda imagem. A imagem de uma floresta com bastante verde, com a profundidade, dando uma ideia cônica, do lado direito, árvores, do lado esquerdo, árvores. A gente tem essa imagem de um jardim, certo? E essas árvores, elas estão enfileiradas em duas retas, certo? Só que elas têm a mesma distância uma das outras, se a gente for comparar uma árvore que está posicionada desse lado e outra que está posicionada desse outro lado. Só que quando a gente se coloca no meio dessas árvores, certo? Dessas duas fileiras de árvore, a gente tem a sensação de que essas linhas que estão acompanhando, por exemplo, a árvore plantada no solo, tanto de um lado como no outro, a gente tem a sensação que elas vão se encontrar em algum ponto lá no horizonte. Então, novamente, essa foto ela está mostrando essa sensação do olhar humano de enxergar os objetos que estão ao nosso redor. E está mostrando também essas características e propriedades do sistema de projeção cônica, certo? Então, na imagem a seguir, vocês vão perceber já alguns elementos da projeção cônica. Vocês vão ver a linha do horizonte, as projetantes e o ponto de fuga. Então, ó, observem que a gente tem ali no centro o ponto de fuga e a gente tem as projetantes em vermelho incidindo para o ponto de fuga. Ele é um ponto de convergência das linhas projetantes que fazem parte do sistema cônico de projeção. E neste caso, a gente tem uma projeção cônica com uma fuga, certo? Então, essa fuga está centralizada na foto e ela também está sob a linha do horizonte. Esses são alguns elementos já que fazem parte desse sistema cônico, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre a história que está relacionada com a criação desse tipo de projeção. Então, a projeção cônica ela surgiu, segundo alguns autores, no período do renascentista, certo? Esse período renascentista foi um movimento cultural, um movimento científico e até mesmo econômico que aconteceu na Europa. E nesse momento surgiu a necessidade, principalmente do ponto de vista artístico, de transmitir para as obras a percepção espacial dos objetos. Então, os artistas naquele momento histórico, eles tinham esse desejo de projetar, né, ou de criar as suas obras com essa sensação de tridimensionalidade colocada na obra. Então, a partir disso, Philippe Brunelleschi constatou que os objetos ficam menores à medida que nos distanciamos dele. Então, estudante, você pode fazer esse teste na sua casa e se afastar de um objeto para perceber isso também. Então, a partir dessa constatação, esse autor ele percebeu essa propriedade e isso deu uma impulsionada, certo? Na criação de outros tipos de perspectiva naquele momento. Então, é atribuído a Leão Batiste a criação da técnica de grelha, que é baseada na noção de ponto de fuga, certo? Então, naquele momento,
essas constatações elas foram fundamentais para poder desenvolver técnicas de representação que trouxessem essa sensação de tridimensionalidade para as obras. Então, agora vocês podem observar o retrato da Santa Ceia projetado embaixo com projeções cônicas. Uma obra de Leonardo da Vinci, que é a Última Ceia, e aí vocês vão perceber na imagem acima a obra e abaixo a gente tem a obra com já a estruturação de uma projeção cônica, que essa estruturação ela foi utilizada para poder trazer essa sensação de profundidade quando a gente observa a obra, certo? Então, abaixo vocês conseguem observar os elementos da projeção cônica. O centro de projeção, que é o ponto de fuga, está na cabeça de Jesus, certo? E vocês podem perceber que as linhas que fazem parte da profundidade daquele ambiente, elas estão incidindo para esse ponto de fuga. Outro ponto que a gente pode destacar é que na projeção com uma fuga, normalmente a gente tem o objetivo de trazer a ênfase para a parte central daquela representação. Então percebam que Jesus está na parte central da obra, certo? E a ênfase queria ser dada a ele. Então, por isso que se utilizou uma projeção com um ponto de fuga, e vocês percebem que as projetantes elas estão incidindo para essa parte central da obra também, certo? Então, muitas obras naquele momento histórico, né, fizeram uso dessa técnica para poder trazer essa sensação. Por quê? Porque traz uma sensação mais real à obra, né? Porque é o modo como nós enxergamos os objetos ao nosso redor. Então, agora nós vamos para a caracterização da perspectiva cônica, certo? Uma pessoa olhando numa perspectiva cônica, um quadrado formado de cone, distribuindo em 3 círculos. Ela é uma projeção do tipo cônica. O observador localiza-se em algum local finito, certo? Porque vocês lembram quando a gente trabalhou a projeção cilíndrica que esse centro de projeção ele tendeu ao infinito. E quando ele tende ao infinito, as projetantes elas ficam paralelas entre si. Já na projeção cônica, a gente vai ter esse observador a uma distância finita e esse observador, né, o olho dele vai demarcar o ponto de fuga ou o centro de projeção, que é de onde partem as projetantes. A perspectiva cônica ela pode se apresentar com projeções com 1, 2 ou 3 pontos de fuga, certo? E aí a gente vai ver qual é a utilização para cada uma, né? Normalmente as pessoas utilizam uma por conta de alguma razão ou outra por conta de outra razão. E aí mais à frente a gente vai ver isso. Aí também nós temos os elementos da perspectiva cônica. Nós temos o PV, que é o ponto de vista. Nós temos o LH, que é a linha do horizonte. Nós temos o PP, que é o plano de projeção. E nós temos o PF, que é o ponto de fuga. Esses são somente alguns que eu trouxe, mas dependendo da complexidade da explicação do sistema, a gente pode ter também alguns elementos a mais. E aí, a gente tem os exemplos dos 3 tipos de projeção cônica. Projeção com 1 ponto de fuga, com 2 pontos de fuga e com 3 pontos de fuga. Percebam que nesse exemplo da projeção com 1 ponto de fuga, a vista frontal do objeto ela está mantendo a sua verdadeira grandeza. No entanto, a vista lateral e a vista superior ela já tem essa distorção. Por quê? Porque as projetantes elas estão convergindo para o ponto de fuga. Isso faz com que as faces, né, as vistas, tanto superior como lateral, tenham essa distorção, certo? Aí nós temos aí o exemplo com 2 pontos de fuga e aí todas as 3 faces elas estão distorcidas. E também no exemplo da perspectiva com 3 pontos de fuga, a gente também tem essa distorção em todas as faces. Mas uma coisa interessante de se observar nesse exemplo da perspectiva com 3 pontos de fuga é que
Esse ponto de fuga de baixo, ele está levando as dimensões de altura, certo? Então, todas as dimensões de altura estão incidindo para o ponto de fuga que está abaixo. O ponto de fuga que está indo em direção ao lado direito, ele está levando as dimensões de profundidade. E o ponto de fuga que está indo para o lado esquerdo está levando as dimensões de largura. Então, isso são características importantes de se observar quando você vai criar uma perspectiva com 3 pontos de fuga ou qualquer uma das outras. Você precisa entender as propriedades e os conceitos que estão relacionados a cada uma delas. E aí, quando utilizar cada um dos tipos? A gente tem a primeira, que é a perspectiva como ponto de fuga, que também pode ser chamada de perspectiva central. E aí, ela é utilizada quando é interessante destacar a parte central do objeto. Então, quando o objetivo do autor for dar ênfase àquela parte central da projeção, a gente utiliza a projeção com um ponto de fuga, certo? Seu uso é mais comum para representar interiores. A visualização de um prédio de baixo para cima, numa perspectiva de 3 pontos. Aí, quando é mais interessante utilizar a perspectiva com 2 pontos de fuga? Ela utiliza-se quando se deseja uma visão mais panorâmica do desenho. Seu uso é mais comum para desenhar exteriores, certo? E quando a gente vai utilizar a perspectiva com 3 pontos de fuga? Ela utiliza-se quando a intenção é dar ênfase à verticalização daquela construção, certo? E aí agora vocês vão ver alguns exemplos aí da perspectiva cônica com uma fuga. Percebam que as faces frontais desses objetos, elas estão mantendo, nesses exemplos, a verdadeira grandeza novamente da face. Mas, contudo, essa parte lateral, né, que tem a profundidade, ela está sendo distorcida por conta da caracterização dessas projetantes, certo? Então, o ponto de fuga ele está situado na linha do horizonte, os raios ou as linhas projetantes convergem para o ponto de fuga e, nesses exemplos, as faces frontais dos objetos estão em verdadeira grandeza, que nós chamamos de VG. E aí a gente tem esse exemplo, né, que mostra 4 cubos representados com um ponto de fuga, só que são representações em diferentes sentidos. Então, a forma ela vai se alterar a depender da posição do observador, certo? Então, se você pegar um objeto na sua casa e você mudar de posição, você vai enxergar aquele objeto de uma maneira diferente. Então, quando a gente quer enxergar determinada parte do objeto, a gente tem que mudar a posição do observador, certo? E aí a gente vai agora enfatizar a importância desse tipo de perspectiva cônica para o design de interiores. Então, quando você está com o seu cliente e você está fechando um projeto de interiores, no momento da conversa, você pode esboçar para o seu cliente como é que vai ficar aquele ambiente que ele quer reformar ou que ele quer construir. E você, através da perspectiva cônica, pode trazer para ele essa realidade relacionada ao projeto, certo? Então, se você dominar essa técnica de projeção cônica, você pode criar alguns croquis muito interessantes e realísticos para poder desenvolver ali na frente do seu cliente um esboço do projeto, de modo que ele se convença a realizar o projeto com você. Então, esse tipo de perspectiva, ele tem uma relevância muito grande na área de design de interiores e na área de arquitetura. E é importante que você, como profissional, domine essa técnica de representação. Então, agora, nós vamos ver rapidamente como desenhar um ambiente em perspectiva cônica, sem entrar tanto nos detalhes de medidas, mas vocês podem observar no e-book um outro tutorial de como proceder a construção de uma perspectiva cônica, certo? E esse exemplo que nós vamos fazer agora é um exemplo que está relacionado mais à produção de croquis, tá?
Então, para iniciar essa projeção, a gente faz a linha do horizonte e o ponto de fuga, certo? Em seguida, a gente vai fazer esse quadrado que ele está representando a parede do fundo do ambiente, certo? Então, percebam que os lados eles têm a mesma dimensão e você vai colocar ele ali, ó, centralizado no ponto de fuga. Agora, você vai colocar, ó, essas linhas diagonais que, na verdade, estão marcando as arestas, né, as projetantes que vão projetar a profundidade desse ambiente. Percebam que na imagem a seguir, essa parte da diagonal que vai do ponto até o vértice do quadrado, ela vai ser apagada, porque a princípio ela só está servindo como base para que a gente faça a profundidade para além desses vértices, certo? A gente está usando essas diagonais como guia para fazer as projetantes e com relação ao ponto de fuga, tá? A incidência no ponto de fuga. Então, ó, após realizar o procedimento anterior, a gente apaga aquelas projetantes e a gente vai ter esse resultado. E a partir disso, a gente vai começar a adicionar elementos na projeção para que deixe esse ambiente mais próximo do que a gente deseja demonstrar ao cliente. Então, a gente vai desenhar ali acima um retângulo para poder fazer uma luminária e a gente também faz essas 3 linhas aqui que parecem um retângulo também, mas não está fechado, né? A gente só tem 3 linhas aqui abaixo. E a gente vai projetar um móvel, certo? Agora a gente vai precisar o quê? Pegar os vértices daqueles objetos que a gente tinha desenhado na imagem anterior e colocar a partir deles linhas que vão lá para o ponto de fuga, certo? Porque a gente está trabalhando com uma projeção do tipo cônica e com uma fuga. Então, a gente precisa, né, levar a profundidade desses objetos para o ponto de fuga para poder conseguir realizar a projeção, tá? E aí, após isso, nós vamos adicionar ali, ó, a gente primeiro fez a face da frente e agora a gente fez a face de trás do objeto. Então, ali vocês podem perceber que a gente fez um retângulo para poder fechar esse móvel que está ali embaixo. E em cima, a gente também fez uma reta para poder fechar a luminária. Aí percebam que a gente só fez uma reta, por quê? Porque as arestas de altura do final dessa face de trás não aparecem, certo? Então isso também é algo que você tem que prestar atenção. E aí, ó, depois disso, a gente também fez ali como se fosse uma televisão, certo? E aí a gente também vai fazer 2 arestas que são arestas de altura. Todas as arestas de altura aí são paralelas entre si nesse caso. E a gente também leva, a partir dos vértices, as projetantes para o ponto de fuga. Em seguida, a gente apaga aquelas projetantes e aí a gente vai ter esse resultado, certo? De uma imagem para outra, a gente adicionou a porta e também a gente apagou o ponto de fuga e a linha do horizonte para poder concluir a representação, certo? Você pode observar com mais calma esse passo a passo e tentar reproduzir aí na sua casa. Então, finalizamos agora a nossa aula de projeções cônicas. Eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no fórum da disciplina. Tchau, tchau! Fundo vermelho com um círculo à esquerda no seu interior, um ícone de play. Do lado direito está escrito inscreva-se. Fundo vermelho com um círculo à esquerda, no seu interior, ícone de um sino. Do lado direito está escrito ative as notificações. ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Coordenação Executiva, Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto e Renata Marques de Otero. Coordenação Geral, Maria de Araújo Medeiros Souza e Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco.